Olá, crianças. Bom dia, tudo bem? Como vai? Aqui é o professor Thiago. Bom, depois da pausa que a gente fez na semana passada, aí a gente vai retomar hoje os nossos estudos, né? E o tema de hoje vai ser Reforma Protestante. Quero fazer um videozinho mais curtinho aqui, só para auxiliar vocês a fazerem o trabalho, tá? Não vou falar durante muito tempo, não. Então, vamos lá. Vamos à Reforma Protestante. Vou reduzir aqui o meu vídeo aqui. Tá? Transferir ele para cá. E vamos aí ao nosso tema, tá? Em primeiro lugar, o que a gente tem que ter em mente em relação à Reforma Protestante é que ela foi responsável por fazer com que a Igreja Católica deixasse de ser a única igreja da Europa. Ao longo de toda a Idade Média, na Europa, somente uma igreja pôde existir, tá? E foi a Igreja Católica. E ela manteve esse poder todo sobre o continente, tá? Com muita força e até com muita violência, né? Pessoas que faziam críticas aos dogmas da Igreja Católica, ao poder da Igreja Católica, né, aos seus ensinamentos, pregações, a forma, né, como ela lidava com a fé e com os seus fiéis, poderiam muitas vezes ser levadas à fogueira, ser mortas. Tá? Então foi assim que a Igreja Católica conseguiu se manter ao longo dos séculos como a única igreja na Europa durante a Idade Média. Mas isso muda, tá? Isso muda no final da Idade Média. Uma das datas, né, consideradas pelos historiadores como a data que representa o fim da Idade Média é justamente 1517, que é a data simbólica da Reforma Protestante, quando a Igreja Católica deixa de ser a única igreja da Europa. Mas o que foi essa Reforma Protestante? Né? Como a Igreja Católica deixou de ser a única igreja da Europa durante a Reforma Protestante? Como isso aconteceu? Vamos lá. Primeiro, a gente vai ver os antecedentes, tá? O que motivou críticas por parte de fiéis, de próprios membros da igreja, à Igreja Católica. Vamos ver quais são essas críticas aí, esses antecedentes da Igreja Católica, ok? Então vamos lá, olha só. Primeiro, a questão dos juros e do lucro. Tá? A questão dos juros e do lucro motivou insatisfações por parte de banqueiros e por parte de comerciantes medievais, porque ao longo da Idade Média a Igreja Católica proibia a cobrança de juros e limitava muito o lucro que os comerciantes poderiam ter no seu comércio, né, sobre suas mercadorias. A Igreja Católica considerava que os juros cobrados pelos banqueiros ao emprestar dinheiro era um pecado, porque, na verdade, eles estavam cobrando sobre o tempo em que o dinheiro permanecia nas mãos daquele que pegou o dinheiro emprestado. O tempo é sagrado, o tempo pertence a Deus, portanto, cobrança de juros por parte de banqueiros seria considerado um pecado, porque eles estavam vendendo aquilo que pertencia a Deus, o tempo. Tá? Só que as atividades comerciais, bancárias, as cidades estavam crescendo muito nesse momento, tá? E não tinha como você refrear essas atividades. E a Igreja Católica, ao final da Idade Média, estava tentando refrear tanto os lucros do comércio quanto os juros cobrados por banqueiros, o que gerou contra ela insatisfações desses dois grupos que estavam ficando cada vez mais ricos e poderosos. Ok? Então, em relação às terras, a Igreja Católica, ao longo da Idade Média, acumulou uma quantidade gigantesca de terras. Um terço de todas as terras da Europa pertenciam à Igreja Católica. Um terço. 33% de todos os feudos dos diversos reinos existentes na Europa pertenciam à Igreja Católica, o que dava a ela muito poder, né? E o que dava a ela também muita riqueza. Imagina toda a riqueza gerada por todas essas terras espalhadas por toda a Europa. E isso, de alguma forma, também causava um pouco de insatisfação em nobres e nos reis, que de alguma maneira ambicionavam essas terras pertencentes à igreja. Né? O quanto mais poderosos eles não ficariam se tomassem todas essas terras para si. Isso foi o que passou na cabeça de muitos governantes no final da Idade Média. Riqueza e luxo.
tá? Não só por causa dos seus feudos, não só por causa dos seus feudos, mas também graças ao imposto que todos os fiéis deveriam pagar durante a Idade Média, a 10ª parte dos seus rendimentos, o chamado dízimo, tá? Bem como ter que pagar também, né, pela indulgência, ou seja, e pela simonia, né? Eu vou explicar à frente o que são indulgências e simonias, mas enfim, graças ao dízimo, às indulgências, à simonia, graças ao comando de todas essas terras, né, de todos esses feudos na Europa, a igreja acumulou muita riqueza. E essa riqueza, obviamente, acabava se concentrando nas mãos da elite da igreja, né? Em papas, cardeais, bispos, arcebispos, eram as pessoas que conseguiam ter, graças a essa riqueza da igreja, uma vida de luxo muito grande. E isso, de alguma maneira, escandalizava os fiéis. O luxo em que essa elite da igreja vivia assustava um pouco os fiéis, porque, afinal, nas suas pregações falavam tanto de humildade, falavam de Jesus Cristo, um simples marceneiro, né, como figura máxima da igreja, e privadamente levavam uma vida no mais completo luxo. E luxo esse garantido graças ao trabalho dos fiéis, né? Graças aos seus impostos, né? Graças ao dízimo, graças à simonia, graças às indulgências. Então essa riqueza e luxo acumulados, né, pela elite da igreja ao final da Idade Média também gerou muito descontentamento e insatisfação, tá? Por parte dos fiéis. O Papa Rei. Como assim o Papa Rei? Sim, gente, o Papa, né, era um rei. Por quê? Desde o século VIII que a Igreja Católica recebeu, né, do rei francês Carlos Magno territórios, vastos territórios no interior do que hoje é a Itália. Então, desde o século VIII até o século XIX, por praticamente 1000 anos aí, a Igreja Católica dominou um território muito grande no interior da Itália, como se fosse seu. E o chefe desse território, o, vamos dizer, rei desse território, era o próprio Papa. Então a Igreja tinha um reino no interior da Itália, cuja capital era Roma. Tá? E para manter esse território em conflito com outros impérios e com outros reinos, a Igreja Católica manteve exércitos, a Igreja Católica movimentou guerras, ou seja, a própria Igreja se envolveu em guerras ao longo da Idade Média para manter ou ampliar as suas possessões territoriais. Tá? E isso também era motivo, né, obviamente, de críticas aí e também motivo de brigas com outros reis, com outras lideranças na Europa, tá? Aqui são os chamados estados pontifícios, tá vendo? Que duraram até 1849, olha só, na verdade até a unificação da Itália. Todo esse território aqui, ó, no centro até o norte da Itália, pertenciam à Igreja Católica. Vejam aqui, ó, num mapa mais afastado, numa outra escala, né? Toda a Europa aqui ocidental, aqui a Itália, né? Esse país que tem o formato de uma bota, e ao centro dele, né? Esses estados pontifícios em verde, para vocês verem o tamanho dessas possessões que a Igreja Católica administrava como se fosse o seu próprio reino, tá? Simonia. O que eram simonia e o que eram as indulgências? Tá? As simonias eram a venda de objetos sagrados tidos como milagrosos. Ou seja, era comum alguns padres, eram comum pessoas comuns também, né, se apossarem de determinadas relíquias sagradas, como pedaços da cruz onde Cristo foi crucificado, a coroa de espinhos de Jesus Cristo, pregos da Santa Cruz, o sudário onde Jesus Cristo foi guardado, né, onde seu corpo foi guardado depois de morto, ou então ossos de santos, o dedo de São João Batista, a mandíbula de São Pedro, enfim, era uma série de objetos, muitos dos quais eram falsos, tá? A maioria, na verdade, nem era original, eram vendidos no mercado negro de produtos religiosos sagrados. Isso era simonia e isso foi muito comum durante a Idade Média.
tá? Isso era um verdadeiro escândalo. Fazia-se comércio abertamente dessas peças tidas como milagrosas, e as pessoas compravam achando que aquilo, de alguma maneira, poderia promover ou provocar milagres na sua vida. Tá? Então a simonia foi um comércio escandaloso de produtos religiosos que existiu durante a Idade Média e que movimentou muitas críticas à parte de pessoas preocupadas com a fé, né, contra a Igreja Católica. A indulgência. A indulgência era a vinda do perdão para os pecados. Significa que se você tivesse levado uma vida de pecados, uma vez estando à beira da morte, bastava você pagar uma determinada quantidade de dinheiro à igreja, que missas seriam rezadas em seu nome, e você receberia o perdão pelos seus pecados, e assim não iria para o inferno ou purgatório, poderia ir para o céu. Essa é a venda de indulgências, o que também era um outro mercado escandaloso, né, que movimentou muitas críticas contra a Igreja Católica aí nesse momento. Tá? A questão do latim também. Imagina você ir para um culto na sua igreja, você ir para a missa, e ao invés de falar português, o padre começasse a falar alemão. Você ia abrir a Bíblia para tentar ler alguns trechos da Bíblia, ao invés de português, a sua língua, o seu idioma, você encontrasse um outro idioma que você não entendesse. O alemão, por exemplo. Assim foi durante toda a Idade Média. O latim, que era a língua do antigo Império Romano, ela permaneceu como a língua canônica, como a língua da igreja. Mesmo que as pessoas não falassem essa língua, era essa língua que os padres falavam na missa e era nessa língua que estava escrita a Bíblia. Então você dificilmente conseguiria compreender o que era dito na missa e você dificilmente conseguiria compreender o que estava escrito na Bíblia. Isso gerou muitas críticas, né? Já desde antes de Lutero, você tem o John Hus, o John Wycliffe, né? Que são dois membros da igreja que criticaram a igreja e foram perseguidos por isso, criticavam o uso do latim. Queriam que as pessoas entendessem as missas, queriam que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Tá? Mas as pessoas não tinham. Somente aqueles que eram educados no latim, era uma pequena minoria dos fiéis, conseguiam entender de fato o que estava escrito na Bíblia. Tá? Isso afastava muito os fiéis da verdade e isso gerava também a concentração do poder da fé, né, do poder da igreja nas mãos dos padres. Okay? Nas mãos daqueles que tinham a chave da revelação de Deus, as pessoas não tinham. E isso também gerou muitas críticas, tá? Por parte de pessoas que queriam que as pessoas entendessem o que era dito nas missas, o que era dito na Bíblia. E aí vem, tá? Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge alemão que em 1517, revoltado com as indulgências, revoltado com o latim nas missas, revoltado com o luxo em que viviam os papas e a elite da igreja, tá? Revoltado com as simonias, ele escreveu 95 teses, ou seja, eram 95 críticas, tá? 95 pontos de críticas à Igreja Católica e afixou essas críticas na porta da igreja, tá? Na pequena cidade de Wittenberg, na Alemanha. Isso acabou gerando um conflito com os próprios papas, um conflito com a cúpula da igreja. Lutero não queria criar uma nova igreja, Lutero simplesmente queria reformar a igreja católica. Né? Quando ele afixa essas 95 teses na porta da igreja, criticando indulgências, criticando simonia, o que ele queria era reformar a igreja. Tá? No entanto, o embate com o poder, com a cúpula de poder da igreja, o embate com os papas, tá? Acabou fazendo com que Lutero rompesse com a Igreja Católica. Na verdade, o primeiro movimento foi da própria Igreja Católica que excomungou Lutero. Ou seja, excomungar é dizer que a pessoa não pertence mais à Igreja, não tem mais chances de salvação e vai para o inferno. Então ele foi excomungado, e uma vez excomungado, ele passou a manter as suas pregações, a manter a pregação naquilo que ele acreditava. Ele traduziu a Bíblia para o alemão para que as pessoas pudessem compreendê-la, e a partir daí, né, desses ensinamentos e dessas pregações, nasceu uma nova igreja, que foi a primeira igreja protestante da Europa, a primeira igreja separada da Igreja Católica. Tá? Essa igreja foi a Igreja Luterana. Okay? A gente vai entender por que ela é chamada de igreja protestante. Tá?
o protestantismo. O Papa queria punir Lutero, e puniu, excomungou, né? E ele queria acabar com as suas pregações. Só que os nobres alemães não permitiram isso. O Papa queria que eles enviassem Lutero para Roma, obviamente para ele ser queimado na fogueira. Eles não concordaram e eles protestaram contra isso. Assim, desse protesto pelo direito de Lutero e seus seguidores continuarem atuando, surgiu a primeira igreja protestante, entendeu o nome? Que foi a Igreja Luterana, né? Depois da Igreja Luterana, várias outras igrejas surgiram a partir desse movimento e desse rompimento de Lutero. Esse vai ser o assunto da nossa segunda aula, tá? Espero que as coisas tenham ficado claras aí para vocês. Um beijo, até a próxima aula, gente. Tchauzinho.